Bom dia, quinto ano. E aí, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. Preparados para a aula de hoje? Vamos pegar o livro. Coloque aí na página 35 do livro de ficha de atividade. E a gente vai concluir essa atividade, tá certo? A página 35 até a página 38, certo? Mas antes de nós começarmos essas atividades, a gente vai conversar um pouquinho sobre a utilização do A com acento crase, aquele acento grave que é o agudo pela esquerda, o A sem acento e o A com H e acento, tá? Entendeu, né? O A com acento, que é aquele A com crase, o A sem acento e o A com H e com acento, tá certo? Vou primeiro explicar a vocês o A sem H. O A sem H, ele na frase, ele indica uma preposição ou um artigo, certo? Também indica na frase tempo futuro e distância. Eu vou explicar a vocês no exemplo para vocês entenderem melhor, tá certo? Então, o primeiro exemplo. Moro a 2 quarteirões do colégio. Esses 2 quarteirões, veja só, moro a 2 quarteirões. Esse A, ele representa distância. Por quê? Porque eu estou me referindo à distância da minha casa para a escola, a 2 quarteirões. Então, é o A sem acento, certo? Outro exemplo, daqui a pouco chegarei. Daqui a pouco chegarei. Primeiro que a frase está se referindo a futuro, tá certo? Então, se está se referindo a futuro, é o A sem acento, entendeu? Então, vamos lá. O terceiro exemplo, a saúde fica em primeiro lugar. Então, a saúde, quando o A vem primeiro, ele é um artigo. A saúde, a menina, né? A padaria está em reforma. Esse A, ele é um artigo. Por quê? Porque ele vem junto com o substantivo, que padaria é um substantivo, tá? Substantivo não é o que dá nomes a seres e as coisas, não é isso? Então, vamos lá. Então, agora vocês sabem aí a regrinha do A sem acento. Ele pode ser preposição, mas também pode ser um artigo. Artigo é quando ele vem sempre no início de frase, é artigo. Preposição é quando está ali no meio, que é esses dois exemplos que eu falei. Que eu moro a 2 quilômetros de distância, está se referindo à distância, e daqui a pouco chegarei se referindo a futuro, tá? Vamos agora ao A com H acentuado, tá? Aquele acento agudo pela direita, tá bom? Então, primeiro, o A, ele é verbo, do verbo haver, tá? E na frase, ele faz sentido de dois verbos, do verbo existir e do verbo fazer. Ele acaba dando sentido, ou seja, a gente pode utilizar o verbo haver, tá? Que é o A com H, mas também a gente pode utilizar o verbo existir em uma determinada frase e o verbo fazer, certo? Então, eu vou dar aqui um exemplo para vocês entenderem. Não há muitas pessoas aqui. Eu também posso dizer não existe, existem muitas pessoas aqui. Eu posso utilizar o verbo haver, que eu utilizei o a, e o verbo existir, certo? Vamos outro exemplo. Estamos juntos há 4 anos. Então, estamos juntos faz 4 anos. Então, isso aqui está substituindo, no caso, eu posso substituir o a com H, que é o verbo haver, com o verbo fazer, certo? No A, com crase, que é o acento grave, aquele acento pela esquerda, como eu acabei de falar, tá? Ele
indica preposição mais artigo. Preposição mais artigo, tá? É como se tivesse dois A naquela frase, aquele dois A oculto, que não está ali aparecendo, mas quando a gente fala, como se ali tivesse dois A. E aí, a gente substitui pelo A com crase. Quando eu digo que fomos à praia, porque praia é o substantivo, né? Que eu podia dizer, fui à praia. A praia. Então, ali, se você perceber, é como se tivesse dois A juntinho, que é a preposição e o artigo que é do a praia. Que o artigo não vem sempre junto com o substantivo. Então, a gente faz assim. Veja como na pronúncia, fomos à praia, ó. À praia. É como se ali tivesse dois A juntinho, tá? E outra regrinha para você entender melhor é que ele é utilizado em gêneros femininos, palavras femininas. Não necessariamente tem que ser mulher, nome de uma mulher, nome de menina, mas palavras que é do gênero feminino. Praia, a praia é do gênero feminino. A Europa é do gênero feminino. Então, aí você vai utilizar o A com crase. Fomos à praia. Mas se fosse o nome shopping, fomos ao shopping. E aí não utiliza, tá? Mas se eu disser fomos à padaria, vai utilizar com crase, ó. Fomos à padaria. Além da padaria ser uma palavra do gênero feminino, a padaria, né? Aí você vai ver que como se tivesse aí dois A juntinho. Então é bem fácil, é só você ver se a palavra, a que vem depois, né? É feminino. E aí você vai perceber que é como se tivesse ali dois A junto, que é a preposição com mais artigo, tá? O A com crase é como se os dois estivessem junto, viu, gente? Preposição e artigo. Mas o A sem acento, ele é uma preposição ou ele é um artigo, tá? Veja aí a diferença, tá certo? Então, é como eu falei, né? Fomos à praia, né? A questão de feminino, tá? E aí vocês entenderam um pouquinho, né? Caso alguém tenha alguma dúvida, a gente vai tirar essa dúvida lá no Meet, tá bom? Vocês podem também conversar comigo no privado, que eu respondo, tira aí sua dúvida, e a gente tira mais um pouquinho dessa dúvida aí, a gente vai também esclarecer, vou dar outros exemplos no Meet, tá bom? E aí vocês podem também utilizar alguma frase, e aí eu digo a vocês qual é o A que vai ser utilizado. Lá no Meet a gente vai ter essa conversa, tá? Vamos agora iniciar a página 35. Vamos lá? A com H acentuado e o A sem o acento. Vamos lá. Você sabe quando utilizar cada um? Complete abaixo as definições. E aqui diz que é preposição, exprime tempo, futuro ou distância. Esse é o A sem acento. Eles aqui esqueceram que também ele pode ser uma preposição, mas também pode ser um artigo. E aí você pode colocar assim, bota aí a letra A. A é preposição e artigo. Ou pode colocar ou artigo, tá? Coloque só aí, ou artigo, em cima o nome, preposição. Ou artigo. E exprime tempo, futuro ou distância, que é o tempo, aquele tempo verbal, né? Passado, presente e futuro. Ele indica futuro, tá? Esse A com H com o acento pela esquerda, tá? Então, ele é um verbo. E aí, ele exprime sempre aí o passado, tá? Que aí é como diz, faz, né? Foi o que eu falei. Faz há 4 anos que estamos juntos, né? Há 4 anos estamos juntos. Então, faz 4 anos. Faz do verbo que já aconteceu, né? Vamos lá. Segundo quesito. Leia atentamente as alternativas a seguir e assinale V para as verdadeiras e F para as falsas. Vamos lá se vocês conseguem fazer sozinhos. Com a frase no plural, o A permanece no singular. Quando a frase ela é plural, esse A permanece no singular ou ele vai ter um S no final? As.
Ele não tem. Ele não tem o S. Ele permanece no plural, no singular, tá? Ele não vai para o plural, não. Mesmo a frase estando no plural, ele continua no singular, tá? Isso é uma regrinha. Com a frase no plural, o A passa para o plural. Eu acabei de dizer que em frase que o A expressa passado, pode ser substituído pelo verbo fazer ou verbo ter, sim. Certo? Sim. Então vamos lá. Terceiro quesito. Leia atentamente as frases a seguir e em seguida você vai reescrever substituindo o A com H acentuado por T ou AV quando possível, tá? Vamos lá. Há muitos anos que não vejo o Miguel. Então, esse A você pode substituir pelo faz, o verbo fazer, tá? Então, faz muitos anos que não vejo o Miguel. Na verdade, isso aqui, se você perceber, está se referindo tá no sentido de passado, que faz muitos anos. Então, há muitos anos que eu não vejo Miguel, tá? Tá substituindo o verbo fazer, né? Além da palavra tá no sentido, tá no tempo passado, tá? Então, há muito tempo que não comia doces. Então, eu posso dizer o quê? Tem muito tempo que não como doce, ou tem muito tempo que não comia doces. Então, do verbo ter, tá? Você está substituindo o A com H com o verbo ter. Vamos fazendo aí, tá certo? Reescrever na frase, viu? Nesse quarto quesito, você vai completar corretamente com A sem acento e o A com H acentuado. Isso, se for necessário, você também vai utilizar o A com acento com crase, tá? Vamos lá. Fomos à praia nesse final de semana. Lembra que eu falei que a praia ela é um substantivo, que o A com crase ele pode ser não, ele é geralmente um pronome mais artigo junto, como se refere, como se tivesse ali dois A juntinho um do outro. Então, fomos à praia, tá? Então, o nome praia, ele é do gênero feminino. Então, isso aqui vai ser utilizado o A com acento ou sem acento. Lembra o que eu falei, tá? Vamos lá. Há 3 anos fui à Inglaterra. Há 3 anos fui à Inglaterra. Aqui eu estou me referindo ao quê? Vamos lá, quem pode me dizer? Hein? Aqui eu posso substituir, né? Faz 3 anos que fui para a Inglaterra. Eu não posso? Eu posso aqui. Isso aqui é passado. É uma frase que é passado, né? Existem, fazem 3 anos que fui à Inglaterra. Então, eu substituí o verbo A com H com o verbo fazer. Então, esse A aqui qual é? Acabei de falar, né? Então, vamos lá. Estamos morando a 5 quilômetros do metrô. Aqui eu estou me referindo à distância. Distância qual é? Aquele A que eu expliquei lá no início. É o A que não tem. Vamos lá. Então, vamos aqui. Semana que vem vou à Europa. O nome é Europa. Ele é um gênero feminino. A Europa. Então, semana que vem vou à Europa. Perceba que é como se tivesse aí 2 A juntinho, tá? Vamos aqui no quinto quesito. Você já deve ter ouvido falar a história de O Médico e o Monstro, de Robert Louis Stevenson.
Lous, na verdade não é nem Luiz, é Louis, né? Louis. Se não ouviu, saiba que é uma história de terror em que um médico, Dr. Jekyll, faz experimentos e se transforma em um ser medonho. A história foi transformada em filme, mas originalmente é de 1986, portanto, é um filme bem antigo. Leia as frases a seguir e conheça um pouco deste livro. Há uma semana que ando aterrorizado. Então, faz uma semana que ando aterrorizado. Está substituindo o a pelo verbo fazer. Então, a gente utiliza com H acentuado, né? E aí, vamos continuar. Há uma semana que ando aterrorizado, prosseguiu Powley, obstinado, não fazendo caso da pergunta e já não aguentando mais. Mas há mais de 10 anos que Henriquel, né, se foi transformando num ser demasiado caprichoso e fantasioso para o meu gosto. Quando ele diz que há mais de 10 anos, então eu posso utilizar mais, faz mais de 10 anos, né? Aí eu estou utilizando também, posso utilizar pelo verbo faz, né? No sentido de fazer. Então vamos lá. É que há muito barulho, então é que faz muito barulho, entendeu? Há muito barulho, disse com uma simplicidade tal que me devolveu a tranquilidade. Então, observe que esses A com acento, com acento para o lado esquerdo, né, acentuado, todos eles poderia ter substituído pelo verbo fazer, tá? Então, vamos continuar. Nessas frases, podemos perceber que a narrativa faz o uso do A com H acentuado, ao expressar o sentido do verbo passado, tá? No entanto, existe também o uso do verbo em que a forma A com H e acentuado não significa o tempo no passado. Em qual dos exemplos acima, A não significa tempo passado. Então, eu quero que você veja justificar qual é a frase que não está se referindo a tempo passado. E aí eu digo que é que há muito barulho. Aqui não está falando que é passado, é que faz muito barulho. Não está no sentido de passado, né? Ele está no sentido de existir, que no caso é que existe muito barulho ou faz muito barulho, né? Então, você vai colocar aí que na terceira frase, coloque aí, na terceira frase, aí você vai copiar a frase há muito barulho. Não precisa escrever é que, você só vai escrever a partir do A. Há muito barulho. Botem aí, há muito barulho. E aí você vai colocar uma vírgula, tá? E vai dizer a mim que esse A com acento, você bota lá, o A, né, esse H com acento, é usado no sentido de existir, tá? Coloquem aí. Então, vamos lá agora, né, dar um tempinho para você fazer. E aí, a seguir, você lerá algumas frases do livro O Médico e o Monstro. As frases apresentam lacunas e você deverá preencher ou com A, preste atenção, com A com H acentuado, ou com A ou com AS, o AS no plural, tá? Depois de preencher, você vai justificar o porquê de ser utilizado a letra H ou não, tá? Então, vamos lá. As mãos dos mortos estão as minhas entranhas. Elas ditam os meus movimentos, estão em mim, guia-me. Esse as, ele vai ser um artigo. Por quê? Porque ele está no início da frase, além de mão,
ser um substantivo. Então, ele vem com o A no plural. Lembre-se de colocar a letra maiúscula, que é início de frase, tá? Então, você vai dizer que o AS que você utilizou, ele é um artigo, tá? Não levou o H. Ele é um artigo, tá bom? Aí você bota AS é artigo. Até a segunda frase. O advogado Witterson estava já há alguns minutos no seu posto, quando ouviu aproximarem-se alguns passos ligeiros e misteriosos. Então, esse A vai ser com H, né? Porque o advogado Whitson estava já faz alguns minutos, já fazem alguns minutos. Então, isso aqui está se referindo ao passado, já fazem alguns minutos, né? Já algo que já aconteceu. Então, você vai dizer que o A com H acentuado, bota aí, A com H. Você bota essa palavrinha, o A com o H e o acento. É usado no tempo passado. Só basta você botar isso, tá? No terceiro quesito, os seus amigos eram os membros da família, ou aqueles a que conhecia há muito tempo, né? Então, esse aqui, ou aqueles a que conhecia, ele tá aí como preposição. Porque aí o a, antes de quem, é preposição, tá? Então, você vai dizer que o a, ele é preposição. Coloca aí. E na segunda lacuna, que tem há muito tempo, o a está se referindo ao passado, tá? Um está se referindo preposição e o outro está se referindo passado, tá ok? Vamos lá. Continuando aqui a explicação da página 37. Leia o texto abaixo e complete com A sem acento e o A com acento e crase, tá? Por que o jabuti é tão lento? Não há motivos para ele correr. Não há motivos para ele correr. Então, não há motivos, não faz motivo, não existe motivo para ele correr. Não existe motivo. Então, você vai colocar aí o A com H, tá bom? Aí vamos para a próxima frase. Durante a evolução, o jabuti se adaptou a esse modo de vida. Vai ter que colocar aí duas lacunas aí para colocar o A com acento, com H ou sem H. Então, durante a evolução, tá? A evolução é o A sem H. Durante a evolução, o jabuti se adaptou a esse modo de vida, tá? Então, esses dois é o A sem o H. É o A artigo, né? Tá bom? Vamos lá. Durante a evolução, porque aí a evolução é substantivo, né? O jabuti se adaptou a esse modo de vida, tá bom? Todos dois é o A sem o H. Seu casco lhe dá a proteção necessária contra os inimigos naturais. Seu casco lhe dá a proteção contra seus inimigos naturais. Então, e aí? Qual é esse A? O A sem o H, porque aí não está se referindo a nenhum verbo, né? Nem o haver, nem o existir, nem o fazer, tá? Então, é o A normal, né? O A comum. A é aqui, né? Proteção necessária. A temperatura do corpo. A temperatura é o artigo, tá aí no começo. A temperatura do corpo também influi o ritmo do jabuti. No inverno, o animal fica ainda mais lerdo, mas ele só vai devagar na terra. Então, aqui só utilizou só uma vez o A com H. O restante foi tudo A sem o H, tá? E nesse segundo quesito, a gente vai explicar por que foi utilizado esses A aí nesse texto, tá bom? Na primeira oração, onde diz não há motivo para ele comer,
né? A gente utilizou o A com H. Então, isso quer dizer que não há motivos, né? Não há motivos. Então, você vai escrever essa partezinha. Não há motivos. Só isso, tá? E você vai dizer que o A com H é quase a mesma coisa desse quesito aqui, do que quesito, tá? Aí você vai explicar que o A com H está no sentido de existir. Só isso. Você vai colocar aí, não há motivos, vírgula. Aí você vai dizer, o A está no sentido de existir, tá? E nessa segunda oração, que é durante a evolução, o jabuti se adaptou a esse modo de vida. Aí a gente tá vendo que foi utilizado dois A, né? Você vai botar aqui na segunda, cadê? Você vai botar durante a evolução, coloque só isso. Durante a evolução, aí você bota vírgula. Bota aí. Durante a evolução é um artigo, tá? O A é artigo. E o jabuti se adaptou a esse modo de vida. Então, você vai botar se adaptou a esse modo. Se adaptou a esse modo. Só você vai ter que ler, falar isso aí, copiar esse pedacinho. A esse modo de vida. Aí bote aí, tá? Adaptou a esse modo de vida. E aí você também vai colocar aí que é preposição, tá? Foi uma preposição aí que tá no meio da frase, tá ok? Nesse terceiro, no terceiro que é o quê? Cadê? Seu casco lhe dá a proteção necessária. Seu casco lhe dá a proteção necessária. Então, você vai botar aí a proteção necessária. Coloque aí na oração, na terceira oração, tá? Aí você vai botar, vai fazer essa frase aí, a proteção necessária. E aí você vai colocar que é um artigo também. O a é um artigo. Ele foi utilizado como artigo, tá? Nessa frase aí. E aqui tem a temperatura do corpo. Aí você copia só essa parte. A temperatura do corpo. Aí vírgula, o a usado também como artigo. Também é como artigo, tá? Aí complete com A, sem acento, e com H, tá? Viajaremos daqui a 2 dias. A 2 dias, tá? Isso aí é o A normal, comum. Na letra B, o apartamento fica a 200 metros. Aí não está se referindo a verbo nenhum. Há mais de uma semana que não vejo você. Faz mais de uma semana que não vejo você. Qual é o A? Tá? Ainda existem vagas para aquela empresa. Ainda temos vaga para aquela empresa. Então, aí você pode substituir o verbo H, né? O verbo haver pelo ter, ou fazer, ou existir, né? A letra E, né? A letra E, isso. Daqui a 3 anos terminarei a faculdade. Então, aqui está se referindo a futuro, né? Lembra que quando se refere a futuro, quando se refere também à distância, é o A comum, tá? Há 6 semanas que não vejo o Gabriel. Fazem 6 semanas que não vejo o Gabriel. Teve uma substituição aí de um verbo. Na letra G. Estou te esperando há horas. Isso está se referindo o quê? Estou te esperando. Então é algo que ainda vai acontecer. Estou te esperando. Ainda estou aqui esperando, né? Há horas. Né? A pessoa, no caso, que deveria ter chegado ainda não chegou. Tá falando questão aí do futuro, né? Vamos lá. Então, eu estou te esperando fazem horas, né? Aí a gente vê que... Então, vamos lá, no H. Chegou há cerca de 2 semanas. Então, chegou fazem cerca de 2 semanas, né? Então, aí é a substituição dos verbos. Então, é A com H, tá? Na letra I. Não nos vemos há alguns anos. Fazem alguns anos. Naquele lugar, há uma vila com casas bem coloridas. Naquele lugar, existe uma vila com casas bem coloridas. Veja que tem a substituição de verbo. No K, a poucos quilômetros da cidade. Esse A é um artigo, é o A comum. A poucos quilômetros da cidade,
há uma feira de antiguidade. Existem uma feira de antiguidade. Esse é o A com H. No I, o A, há muito tempo que não há mais vagas para aquela empresa. Faz muito tempo que não existem mais vagas naquela empresa. Os dois A têm a substituição de vogal, portanto é o A com H. Tá bom, meus amores? Então, espero que vocês tenham entendido. Eu vou dar aí um minutinho, né? Uns 15 minutinhos para vocês completarem, né? Em algumas questões eu auxiliei vocês, ajudei, né? Mas eu vou dar um tempinho para que algumas pessoas possam terminar todos ao mesmo tempo, tá? Para a gente poder entender um pouquinho sobre esse assunto lá no Meet, tá? Vou passar aqui também a atividade de casa no caderno para vocês fazerem, tá bom? Tá bem, meus amores? Então, daqui a pouco eu falo com vocês, tá? Vou aproveitar e vou colocar um ok nas presenças. Não esqueçam de colocar seus nomes na presença, tá bom? Tchau, meus amores. Beijo.